Olá, continuando com as descrições das nossas classes mineralógicas, né? Essa aula de agora a gente vai abordar só a classe dos carbonatos. Bom, então relembrando um conceito importante lá da aula de cristaloquímica, tá? Existem cristais que a gente, né, denomina como estruturas anisodésmicas, tá? Então são estruturas cristalinas em que as ligações químicas, né, entre os íons, né, possuem intensidades variadas, intensidades diferentes, né, entre as ligações entre os diferentes ânions e cátions, tá? Então, isso possibilita a formação de radicais aniônicos, né? Então, lembra lá que, para a classificação dos minerais, né, a gente considera o ânion, no caso, os sulfetos, dos óxidos, dos aletos, né? Ou os radicais aniônicos, como é o caso dos minerais que a gente vai ver de agora para frente, né? Então, a presença de um cátion pequeno, né, com alta valência, tá? Me obriga a ter uma coordenação também, um número de coordenação menor, né, por causa do tamanho do cátion. Entretanto, os ânions, né, o ânion principal, que no caso aqui é o oxigênio, ele não é capaz de suprir, ele supre, né, na verdade, a neutralização do cátion, mas ele consome mais da metade da sua carga. Então, por exemplo, aqui, o carbono, né, tem a valência 4+, e ele possui uma coordenação triangular, ou seja, ele é coordenado por mais 3 ânions, né? Só que tem valência 2-. Então, esses oxigênios que estão aqui, eles vão ter que dar mais da metade da sua carga para conseguir neutralizar esse carbono que está aqui no centro, né? Então, se eu tenho duas cargas negativas, né? E aqui eu tenho 3 cátions e esse cátion eu preciso de 4 cargas para neutralizar, eu vou ter que dar 1 mais 1/3 da minha carga desse oxigênio para neutralizar, né? E assim todos os oxigênios dão 1 mais 1/3. Então me resta apenas 2/3 da carga, né? Que seriam 2, né? Então vai sobrar só 2/3 da carga negativa aqui do oxigênio para me ligar a outro cátion. Então isso tem uma decorrência importante que eu não consigo polimerizar esse radical aniônico, tá? Eu não consigo ligar outro carbono aqui, porque se eu colocar outro carbono, eu também vou precisar de 1 mais 1/3, né? E eu não tenho, eu só tenho 2/3. Então, eu não consigo ligar outro carbono aqui. Então, isso faz com que em cristais anisodésmicos, né, a gente não tem polarização. Os radicais aniônicos mais importantes, tá, são o carbonato, o fosfato e o sulfato, tá? Eles são os mais importantes em termos de diversidade, né, e abundância dos minerais. Então, com isso a gente vai formar um radical que tem ligações muito fortes aqui no centro, né, do cátion central com os oxigênios. Esse aqui está em escala real, né, para a gente ver o tamanho. Escala real não, né, mas uma escala proporcional aqui. E aí esses radicais aniônicos que vão se ligar nos outros cátions, tá? Bom, e um dos mais importantes minerais desse tipo, né, de cristais anisodésmicos são os carbonatos, né, onde a gente tem o grupo aniônico, né, CO3 2-. Isso aqui é bastante conhecido, né, que é o ânion dos carbonatos, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai tratar só dos carbonatos. O carbono tem uma ligação muito forte com o oxigênio, né, e uma ligação um pouco tanto mais fraca com os outros cátions, né, que a gente tem na estrutura, tá? Isso faz também com que a gente tenha uma grande instabilidade, né, desse íon carbonato na presença de ácido, né? Então, o hidrogênio livre, né, que vai caracterizar o pH, né, a acidez do meio, ele vai reagir fortemente com o carbonato e vai quebrar essa ligação do carbonato com os outros cátions, tá? Então, isso a gente vai ver algumas coisinhas já. Os carbonatos, eles são divididos em 4 grupos principais, tá? O grupo da dolomita, que é trigonal, mas na classe 3 barra.
O grupo da calcita, também trigonal, mas ela é 3/2 sobre N, né? Isso aqui, os grupos, lembra lá da cristalografia, né? Simetrias diferentes. O grupo da aragonita, que é ortorrômbica, né? E os carbonatos chamados, né, carbonatos monoclínicos hidratados, tá? E aí a gente tem uma certa variedade, né? Tem dois deles que são mais importantes apenas. Então aqui eles realmente são minerais bonitos, né? Tem muitos que são bem coloridos, formas diversas. São minerais bastante diversos e relativamente abundantes, tá? Então, olhando aqui mais de perto a estrutura, a gente tem a formação do radical carbonato, né? Então, tem aqui o carbono numa coordenação triangular com 3 oxigênios, e esses oxigênios vão formar poliedros de sítios catiônicos, né? Eles vão formar poliedro de coordenação aqui, sítios catiônicos, onde a gente vai colocar os outros cátions, aqui no caso a aragonita, a gente vai ter o cálcio aqui, tá? Então, essa é mais ou menos a estrutura. E reparem que, né, nenhum desses sítios triangulares aqui, né, dividem oxigênio com o outro sítio triangular, tá? Eles estão sempre distantes um do outro. Essa é a ligação forte, né, como eu falei, essa ligação muito forte do carbono com o oxigênio e uma ligação um tanto mais fraca com os outros cátions, né, permite que os carbonatos sejam reativos, né, à presença do hidrogênio, tá? Então, quando a gente coloca ácido, aqui é um dos testes comuns de identificação, né? A gente viu lá nas propriedades físicas, quando a gente coloca um ácido no mineral carbonático, né? No carbonato, ele reage com esse ácido, né? Então, aqui, por exemplo, a calcita vai reagir com o ácido clorídrico, vou formar, né, o cloreto de cálcio, água e CO2, que vai me dar essa efervescência aqui que a gente vê, e ela é característica, né, e diagnóstica para os minerais carbonáticos, tá? Porque essa reatividade vai variar um pouquinho de mineral para mineral. É, isso também tem uma questão importante, né, que os carbonatos eles são solúveis, né? Então, a água da superfície, a água do solo, por exemplo, ela é levemente ácida por conta dos ácidos orgânicos, né, de decomposição. Então, isso vai permitir com que a gente tenha solubilização em terrenos, né, onde a gente tem rochas carbonáticas e a consequente formação de cavidades, né? Ou seja, formação de cavernas e grandes dutos e galerias. Então, isso também tem uma importância grande aí para a geologia e até para a sociedade, né? Bom, então, os grupos, né? Aqui as classes dos carbonatos, como a gente divide, né? Então, a gente tem um grupo da calcita, que é trigonal, calcita, magnesita, siderita, rudocrosita, smithsonita, são alguns desses grupos. O grupo da dolomita, que aí é uma solução sólida, basicamente, né, entre dolomita e anquerita. O grupo da aragonita, que são os carbonatos ortorrômbicos. E os que a gente chama de carbonatos hidratados de cobre, né, malaquita e azurita, são os principais. Então, no grupo da calcita, a gente tem o sistema trigonal, na simetria 3/2 sobre M. Todos esses minerais, eles são isoestruturais, ou seja, eles têm a mesma, a mesma estrutura, né? Eu só mudo aqui o cátion, né? Eu só troco o cátion aqui e mudo um pouquinho as proporções dos sítios, né? As medidas dos sítios, só para ajeitar aqui os diferentes tamanhos, né, desses cátions, tá? Geralmente são cátions pequenos, né? Menor que um angstrom, então eles são menores que o oxigênio. Tipicamente possui um hábito romboédrico, uma clivagem romboédrica perfeita, né? Romboédrico é essa forma aqui que a gente vê, né? E também possui uma célula unitária romboédrica. Lembrando que o trigonal, ele pode ser classificado em algumas livros, se vocês forem estudar, né? Eles são classificados como dentro do hexagonal, por exemplo, o Manual de Ciências Minerais coloca o trigonal dentro do hexagonal. Em outros lugares, chama o trigonal de romboédrico, romboedral, tá? Classe romboedral. Então, vocês podem ver, porque é uma classe um pouco mais complicadinha de classificar, mas é tranquilo, né? A gente tem o eixo 3 aqui de simetria.
Bom, então a calcita é o principal mineral, é o principal carbonato, tá? É um mineral bastante comum de se encontrar, tanto nas suas formas mais bonitinhas, cristalinas, né? Quanto na forma de rocha, criptocristalina ou microcristalina, né? Possui um hábito muito variável, tá? Desde os hábitos mais idiomórficos, como esse aqui chamado de dente de cachorro, dente de cão, né? Alguns mais raros, como esses prismas hexagonais, né? Possui uma clivagem perfeita. Então, o que a gente geralmente vê como cristal de calcita, né, um cristal romboédrico, é, é decorrente da clivagem, né? Então, a gente vê a clivagem da calcita como ela é uma clivagem perfeita nessas três direções. A calcita é um mineral 3 na escala de dureza, possui um peso específico médio aqui, 2,71, um brilho vítreo, geralmente é branco ou incolor, né? Mas pode variar bastante de cor, em diversas tonalidades também. É, geralmente é transparente, é translúcido. Uma propriedade muito importante, né? E que foi descrita ao longo também aí da história da calcita, é a dupla refração, né? Então, quando a gente coloca aqui uma linha e um escrito, só uma linha escrito calcita, quando a gente coloca um cristal pristino, né, um cristal transparente, bem formadinho, a gente vê esse fenômeno da dupla refração dela, tá? E essa dupla refração, ela ainda polariza a luz, tá? Então, essas duas linhas, esses dois escritos são polarizados de maneira ortogonal, de modo que quando a gente pega um filtro polarizador, por exemplo, um óculos escuro polarizado, né, a gente só vai enxergar uma linha ou outra. Então, isso foi importante para o desenvolvimento de materiais de ótica fina, né? Quando a gente trabalha com polarizadores, tem diversas aplicações, esses filtros polarizadores, incluindo o microscópio que a gente usa para observar os minerais, a fotografia, enfim, diversas coisas, né? Então, a calcita, né, ela efervesce ao ácido clorídrico diluído a frio. Então, esse ácido clorídrico que a gente leva para o laboratório, leva até para campo para determinar, né, é um ácido clorídrico diluído a 5%, né, então ele está bem fraco, e essa concentração dele é tal que eu consigo diluir, efervescer a calcita, tá? Enquanto que os outros carbonatos, eles vão ter aí algumas questões pouco mais difíceis, né? Então, quando eu pingo o ácido clorídrico, a calcita vai fervecer, né? A calcita, ela também tem uma importante origem biológica, tá? Tanto como mineraloide, né? Sendo secretado por alguns organismos, como carapaças, esqueletos de animais, né? Ou até quando ele é bioinduzido, ou seja, a presença de alguns organismos, como esteiras algais, né, no caso mais específico de estromatólitos, por exemplo, ele vai induzir, por conta da fotossíntese, ele vai induzir a precipitação de um carbonato, né? Aí a gente chama ele de bioinduzido, né? Dos carbonatos, a calcita é o mais importante, né? E ela é um mineral formador de rocha, tá? E um importante mineral formador de rocha, né? De rochas importantes como o calcário, que é a rocha sedimentar, né? Que é formada por calcita. O mármore, que é uma rocha metamórfica, né? Que geralmente é uma rocha metamórfica onde o calcário era o protólito, tá? E aí boa parte dos mármores são calcíticos, né? E até rochas ígneas, né? Os chamados carbonatitos. São rochas ígneas de magmas carbonatíticos, né? São magmas extremamente raros, né? Atualmente só existe um vulcão ativo com magma carbonatítico, que é o vulcão de Odoiniu-Lengai, na Tanzânia, muito bonito, tá? Mas toda ocorrência de carbonatito é uma ocorrência de minério importante, né? Aqui no Brasil temos alguns exemplos, como Araxá, Catalão, Jacupiranga, são depósitos minerais bastante importantes. E o calcário, ou mármore, ele pode ser usado diretamente como cimento. Então, eu só pego aquela rocha, moo e calcino ela para liberar CO2 e ficar com o óxido de cálcio, a cal, né? Para fazer o cimento. É,
Usado diretamente como corretivo de sólido para diminuir a acidez, né? E colocar um pouco de nutriente. Usado na alvenaria, na escultura, enfim, a calcita tem diversos usos. Aqui alguns exemplos, né? Então, desde a antiguidade, como é um mineral relativamente mole, né? De baixa dureza, a calcita, a rocha carbonática também ela tem uma dureza relativamente baixa, né? Então, é uma rocha fácil de esculpir. Então, aqui tida como uma das primeiras esculturas da humanidade, né? Tem cerca de 22 mil anos, né? Antes de Cristo. É a Vênus de Willendorf, né? Essa escultura é bastante famosa. É uma mina de calcário para aqui perto de Belo Horizonte, né? Para extração de para cimento, né? Então todos esses lugares aqui a norte de Belo Horizonte que tem nome de lagoa, né? Sete Lagoas, Lagoa Santa, etc. São regiões que têm rochas carbonáticas, né? Que se formam dolinas, né? Então elas têm um rebaixamento do solo e formam essas lagoas. Plataformas carbonáticas, né, atuais, então aqui no caso o Grande Barreira de Corais, lá da Austrália, né, são rochas carbonáticas sendo formadas agora, né, tanto por secreção de organismos, quanto por bioindução, né. E aqui um exemplo bem bacana, né, que é o afloramento que registra aqui o asteroide, né, que possível impacto de meteorítico que extinguiu os dinossauros, né, lá no limite que a gente chama de KT, né, o limite entre o Cretáceo e o Terciário. Então aqui a gente tem uma rocha mais branquinha, né, e depois uma camada rica em irídio, que é um elemento raro na superfície da Terra, mas muito comum em meteoritos. E depois a gente tem aqui uma extinção, né, um grande número de organismos, depois uma falta de organismos. Então esse afloramento aqui é um afloramento clássico que registra a extinção do dinossauro, é um afloramento de calcário, né, de rochas carbonáticas. O mármore tem a sua utilização também, né? Algumas obras, as mais famosas da humanidade, aí são em mármore, né? O famoso mármore de Carrara, lá na Itália, né? Nos Alpes italianos. Então, são minas que há milênios, né? Milhares de anos são extraídas esses mármores lindos, né? São mármores muito puros, muito brancos, muito sem impurezas, né? E de granação mais fina que são fáceis de trabalhar. Então, desde lá, isso ocorre na Grécia também, não só na Itália, né? Mas toda a parte norte ali do Mediterrâneo. Bom, outro mineral importante é a magnesita, que é um carbonato de magnésio, tá? Então ela é isoestrutural da calcita, vão ter as mesmas propriedades, né? A dureza só que é um pouquinho maior e o peso específico também um pouquinho maior. A magnesita raramente forma cristais bem formados, geralmente ela ocorre como formando umas massas terrosas, compactas, tá? E ela é um importante minério de magnésio, tá? Uma importante fonte de magnésio e utilizado para cerâmicas refratárias, para fazer ligas metálicas, né? O magnésio tem também um importante uso químico industrial. A siderita, que é o carbonato de ferro 2, no caso, também hidroestrutural, né, do grupo da calcita. Geralmente forma esses cristais comboédricos de faces um pouco encurvadas, né, por conta de alguns pequenos ajustes, né, no retículo cristalino. Então, simplesmente forma cristais muito grandes, tem algum problema na estrutura aqui, né? Geralmente ela é granular, então forma cristais mais granulares e pode ser até botroidal e terroso, um aspecto terroso, né? Ela tem essa cor mais amarronzada, mais acastanhada por conta do ferro, né? O ferro é o elemento que dá cor. Possui uma dureza um pouquinho mais elevada, um peso específico também um tanto mais alto, né? Por conta do ferro, né? É um elemento mais pesado. E ela é menos solúvel em ácido clorídrico, né? Então a gente precisa esquentar um pouco o ácido clorídrico para a siderita FeVC, tá? A siderita não é um mineral importante, geralmente é um minério secundário de ferro, mas nada significativo, até porque ela é bem incomum, tá? Não é um mineral muito comum.
A rodocrosita é o carbonato de manganês. Também possui uma dureza um pouquinho mais alta que a calcita, um peso específico também um pouquinho mais alto. Tem essa cor vermelho, rosada característica, tá? É uma cor muito bonita de se ver, né? Ela tem essas variações de tom de rosa, chegando até um vermelho vivo, né? Também efervesce com ácido clorídrico quente. Também é um minério secundário, né, de manganês, mas ela tem um uso mais como mineral ou rocha ornamental, né? Porque realmente ela tem uma cor muito bonita, né? Mas é um enfeite de estante, assim, porque ela tem uma dureza baixa, né? Não dá para fazer joia com ela. A smithsonita, sim, é um minério de zinco, tá? É uma das principais, principais não, né? Mas é uma importante fonte de zinco, tá? Possui uma dureza um pouquinho mais alta também. E a smithsonita, ela é difícil ela ocorrer na forma mais cristalina, né? Tipicamente ela ocorre com esse hábito reniforme, botroidal, estalactítico, tá? Formando essas coisinhas, ela parece uma textura de uma resina, assim, como se fosse um epóxi meio cheio de bolinhas, assim, tá? Em cima. E tem essas cores de chá de revelação aqui, né? Esse rosinha claro, esse azulzinho claro. São cores bem bonitas, tá? Também. Que a smithsonita pode ter, geralmente tem, né? Geralmente ela está nessas cores, ou rosa ou azul. Bom, o grupo da dolomita é basicamente representado pela dolomita e anquerita, tá? Que formam uma solução sólida entre o magnésio e o ferro 2, tá? A dolomita geralmente tem cristais romboédricos, com massas mais granulares, né? Às vezes até mais grosseirinho, quando forma dolomitos, né? Ou mármores dolomíticos. E a anquerita já também é um cristal mais raro, tá? Um mineral um tanto mais raro do que a dolomita, tá? A dolomita também é um mineral formador de rocha, né? O dolomito, ou mármore dolomítico, tá? E é bastante comum também em carbonatíticos. Ela tem um uso como corretivo de solo mais interessante que a calcita, né? O dolomito, porque ela tem magnésio também, né? E o magnésio é um elemento essencial para a agricultura. Então, isso deixa o solo já bastante mais fertilizado. Então, ela tem uma simetria diferente, né? Ela é um pouco menos simétrica, uma classe cristalina menos simétrica que a classe da calcita, tá? Possui um peso específico também um pouquinho mais alto que o da calcita. Tem uma variação de cor um pouquinho, geralmente em tons de branco, acinzentado, até mais amarelado, quando ela é um pouco mais rica em ferro, tá? E ela tem uma reação mais lenta com o ácido clorídrico, tá? Então, o dolomito e o calcário, eles são muito fáceis de se confundir como rocha, né, em campo. Então, uma maneira da gente distinguir é jogando o ácido clorídrico, né? Para saber se é um calcário ou se é um dolomito, né? Ou um mármore calcítico ou um mármore dolomítico. E a dolomita não ferve, tá? Então, e aí o segundo teste que a gente faz é raspar um pouco a rocha e formar um pozinho, né? E aí a dolomita ela vai ferver no ácido, né? Quando a gente faz em pó, mas vai ferver um pouco mais fraco, enquanto a calcita já ferve com a aplicação do ácido direto. Dolomito vem o nome, né? Da região da Itália, lá também dos Alpes, né? Os Dolomites, uma região bastante bonita aqui, né? Tudo formado por dolomitos, né? Por rocha, mármore dolomítico, onde a gente tem a dolomita. Bom, é importante lembrar, só ressaltando, né, que a dolomita ela não é o membro final, tá? Entre a magnesita e a calcita. A calcita é o carbonato de cálcio, a magnesita é o carbonato de manganês, e a dolomita é um carbonato de cálcio e manganês, tá? E ela não é uma solução sólida, não existe solução sólida entre esses carbonatos, tá? A composição deles geralmente é bem pura, tá? É bem baixa a tolerância de magnésio na calcita, por exemplo, tá? E na dolomita a proporção é de 1:1, mesmo de cálcio e magnésio, tá? Então, só para ressaltar que não existe essa solução sólida aqui. O grupo da aragonita também é importante. A aragonita ela já tem uma
uma simetria bastante diferente, né? Ela é ortorrômbica, mas ela é uma ortorrômbica pseudo-hexagonal, tá? Então, a gente tem uma das seções é quase forma um prisma hexagonal aqui, mas ele é um ortorrômbico, tá? E a diferença é que os cátions, né, do grupo da aragonita são cátions um pouco maiores, tá? E aí eu tenho que reduzir meu número de coordenação. Quer dizer, eu aumento, né, meu número de coordenação, tá? Para caber esses cátions um pouco maiores, né? O exemplo principal é a aragonita, e aí a aragonita ela é um pseudomorfo da calcita, tá? A calcita é um polimorfo, pseudomorfo não, desculpa, gente, polimorfo, né? A aragonita é um polimorfo da calcita. A calcita é um polimorfo de mais baixa temperatura, enquanto mais baixa pressão, né? Enquanto a aragonita é um polimorfo de mais alta pressão, tá? É comum ela ter esse hábito em um agregado, parecendo uma flor, assim, né, tridimensional, com esses prismas ortorrômbicos pseudo-hexagonais, tá? A gente está passando o carro do ovo, que é o carro do picolé. É, também é comum esse hábito que a gente chama de hábito estalactítico, né, que forma essas, parecendo um coral, né, umas asinhas, assim, uns dedinhos, né, é, e também formando depósitos aqui, como rocha sedimentar, né. Então, a aragonita ela é um pouco mais rara do que, assim, rara não, né, mas ela é menos comum que a calcita, tá, porque eu preciso de condições um pouco mais específicas para precipitar e para formar a calcita, tá? Desculpa, a aragonita. Ela tem um peso específico maior, né, já que ela é um polimorfo de mais alta pressão. A estrutura cristalina dela é um pouco mais compacta do que a da calcita, tá? Também tem essas cores que variam de incolor a branco, geralmente esse amarelado, meio alaranjado aqui, tá? Ela reage com ácido clorídrico, mas ela tem uma reação mais lenta do que a calcita, tá? Então, a calcita, ela realmente é a que mais ferve mais rápido, né? A aragonita, ela é mais devagarzinha. Outros minerais do grupo da aragonita, né? A viterita, que é o carbonato de bário, cerucita, carbonato de chumbo, e a estroncionita, que é o carbonato de estrôncio, né? Então, cálcio, bário e estrôncio, né, são da mesma família, ali, dos alcanos ferrosos, e o chumbo tem uma afinidade muito grande com esses elementos, né? Então, são todos elementos de peso atômico maior, né, bem mais alto, então a densidade relativa deles vai subir bastante, né, de 3,5 a 4, né, a 3,5, 4 aqui são, desculpa, densidade, né, 4,3, 6,15, 3,8 praticamente, né, então apesar de serem carbonatos, né, tem uma estrutura um pouco mais aberta, o peso, a massa atômica desses elementos é um tanto maior. E esses carbonatos, eles podem ser usados, né? Realmente eles são usados como minério desses elementos, né? Bário, chumbo e estrôncio. Mesmo o chumbo que a galena é mais comum, né? Mais fácil de extrair. Bom, e o último grupo aqui dos carbonatos são os que a gente chama de carbonatos hidratados, né? Geralmente eles são de cobre, tá? Eles ocorrem em zonas oxidadas de depósitos de cobre e junto com sulfetos, cobre nativo e óxidos de cobre. Nesses minerais de cobre, eles ocorrem todos juntos, numa bagunça assim, e a gente tem zonas de ocorrência desses minerais, né? Então, uma das primeiras zonas, as zonas mais oxidadas, geralmente a gente tem esses carbonatos de cálcio, desculpa, de cobre. E eles têm essas cores lindíssimas, né? Então, a azurita, tem essa cor azul muito forte, muito marcada, tá? É monoclínica, né? E geralmente tem esses hábitos mais agregados, formando umas massas, e também podem ocorrer nas formas de cristais idiomórficos bem bonitinhos, né, bem formadinhos, com essa cor azul bem intensa. E a malaquita, que é o que muda entre a malaquita e o azurita, é só a proporção aqui, né, de cobre e água e hidroxila, né, na estrutura. A malaquita tem essa cor verde, também bastante característica, tá? A malaquita é razoavelmente comum nesses depósitos de cobre.
E ela também pode ser usada como mineral ornamental, gemológico, né? Quando polida, ela tem ela tem um hábito meio botroidal e bem bastante zonado, né? E daí quando a gente pole essas amostras, elas ficam com essas bolas aqui bastante bonitas, tá? É, que são usadas aí para, como a gente acha aí na feira hippie, né? Malaquita, como para enfeite, né? Basicamente isso. Então, joia. A gente finaliza aqui os carbonatos, dê uma estudada, gente, sempre é importante estudar os livros, tá? O Klein, eu recomendo o Ness, Introduction to Mineralogy, acho o conteúdo de uma forma mais fácil de trabalhar, tá? Eu esqueci só de comentar essas coisas, né? Mas e o Dear How is Usman, né? O que a gente chama de DHZ, também tem informações bastante importantes sobre os minerais, tá bom? Então, consulte a bibliografia e bons estudos. Até a próxima.